Olá, povo. Hoje, dia 13 de outubro de 2021. Eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje porque o Senhor tem falado muito comigo sobre hierarquia e autoridade. E no livro de Romanos, no capítulo 13, o Senhor ensina muito a respeito disso. E ele fala que nós devemos ser sujeitos à autoridade, ser submissos à autoridade, aos superiores, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E aquele que se rebela, se opõe contra a autoridade, se opõe à ordenança de Deus. E também fala assim que se nós não queremos ter medo da autoridade, nós devemos praticar o bem, porque quem pratica o bem não é punido. Não tem como ser punido, porque praticou o bem. É lógico, existe aquelas exceções, por exemplo, quando a lei se torna rigorosa no sentido religioso e quer te obrigar a negar a Cristo ou agir contra aquilo que é a sua fé ou os princípios a qual você crê, as Escrituras. Nesse sentido, o Senhor diz que nós não precisamos obedecer, mas é lógico, nós sofreremos a punição por isso. Por isso que houve muitos decapitados no passado, muitos queimados no passado, entregues para ser devorados por leões no passado. Porque o que a Bíblia fala sobre autoridade é que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E se você se opondo à autoridade, mesmo que a autoridade seja contra os princípios da palavra de Deus, se você se opõe a essa autoridade, você está condenado, de acordo com a Bíblia. Condenado a sofrer a punição daquela autoridade. E se a punição for a morte, você vai morrer. É assim que acontece. As Escrituras nos ensinam isso. Então, você cristão, você cristã, ouça com atenção isso. Eu estive em Brasília o ano passado para orar pelos meus líderes, pelas minhas autoridades, pelos poderes da República desse país. Orar realmente apresentando, né, o poder judiciário, o legislativo, o poder executivo, né, que são o executivo, a parte presidente da República, e aí tem os funcionários, os nomeados para os ministérios, para os cargos ministeriais, o legislativo, que são os deputados federais e senadores, e o judiciário, que são os juízes, né, do STF. São pessoas, seres comuns, pessoas que comem arroz e feijão, ou sei lá se eles comem arroz e feijão, mas são pessoas normais que exercem tal autoridade, tamanha função. E, de acordo com a nossa Constituição, essas autoridades, eles têm que ter total independência um do outro. Eles não podem sofrer pressão um do outro. Muito pelo contrário, eles têm que trabalhar na mais plena harmonia, em concordância, né? Para que haja bênção sobre a nação. Porque se a pessoa se rebela contra a autoridade, ou se um poder ir contra o outro poder, há quebra de aliança. E havendo quebra de aliança, a maldição. Eu falei isso no vídeo que eu gravei em Brasília. Infelizmente, o áudio daquele vídeo ficou muito ruim. Porque eu gravei de improviso, assim como eu estou gravando hoje, como eu sempre gravo de improviso, eu não consigo, na verdade, não que eu não consiga, mas eu não fiz nenhum tipo de projeto nesse sentido de estar gravando vídeo e postando na internet. Mas, assim, é o que o Senhor tem me conduzido nesses tempos. É lógico, é muito raro eu colocar um vídeo, mas é o que o Senhor tem posto e hoje eu estou colocando esse vídeo por isso. Há um ano atrás eu estive em Brasília e o Senhor mostrou muita coisa para mim naquele dia e eu vim embora chocado. Eu fui de motocicleta, eu viajei acho que 12, 14 horas em cima de uma moto para chegar lá. E nem era uma baita moto assim, mas é casa à parte. Então, aí, o que que acontece, meus queridos? Se o poder executivo se opõe ao poder legislativo,
ou vice-versa, ou o judiciário se opõe ao executivo, ou qualquer uma coisa desse tipo, se um dos poderes se opõe ao outro poder, ouçam bem, sem a justificativa da Constituição. Entende isso? Simplesmente ataca, se rebela. Isso é uma quebra de aliança. Porque todo homem deve ser sujeito à autoridade. Nós devemos ser sujeitos à autoridade. E a pessoa pode ser a maior autoridade do poder legislativo, só que ela não apita nada no judiciário. A pessoa pode ser a maior autoridade no judiciário, mas ela não apita nada no executivo. É lógico que, sendo do judiciário, sendo do legislativo ou sendo do executivo, o que acontece? Tal poder está falhando, não está cumprindo com a Constituição. Aí, o que é necessário ser feito? Buscar nos fundamentos da Constituição e ali ser decidido como deve ser punido aquele que não tem cumprido a Constituição. E nós tivemos 2 impeachments. Nós temos histórias de deputados que têm o mandamento cassado, que têm o mandato cassado. Nós temos histórias, por exemplo, de pessoas que perdem o direito a participar de eleições. Isso por quê? Falhou, pecou, não cumpriu a lei. Então, sofreu a punição, a condenação. O Senhor, ele tem conduzido essa nação de uma forma bem limpa, bem explícita. E nós temos enxergado muita coisa no meio da política que nós não enxergávamos antes. Nós temos enxergado muita coisa no meio religioso, ainda mais no meio do povo evangélico, que nós não víamos antes. E o Senhor tem trazido à luz muita coisa que havia oculta, que havia escondida. E eu lembro que quando eu estive em Brasília, o Senhor falou, tem um anjo nos céus de Brasília, e esse anjo está trazendo uma sentença. E eu posso dizer hoje que esse martelo foi batido e que essa sentença já foi dada. E tudo o que aconteceu e vem acontecido tem mostrado aqueles que são e os que não são. Aqueles que verdadeiramente temem a Deus e aqueles que só professam, só falam e não cumprem, não agem de acordo com o que falam. E o próprio Senhor Jesus, aconselhando o povo a respeito dos fariseus, ele falava assim, olha, tá vendo esses homens, os fariseus? Ouçam eles em tudo o que eles falam, mas não os imitem nas suas atitudes. E nós temos vivido isso nos dias de hoje. Muitos que professam a Jesus como Senhor têm mostrado que têm o próprio umbigo como Senhor. Não servem ao Senhor. Não são úteis ao Senhor. São úteis a si mesmos, buscando tirar proveito da pior situação possível, buscando levar vantagens em todas as circunstâncias. E isso não é o cristianismo. Isso é simplesmente a pessoa sendo ela mesma, querendo alcançar vantagem, alcançar lucro, destaque. E eu não vou citar coisas aqui que realmente eu gostaria de falar sobre o nosso presidente, sobre o ex-presidente, sobre alguns deputados que se dizem evangélicos, mas eu não vou citar, porque a própria mídia, o jornalismo tem falado, nós temos visto isso, nós temos ouvido sobre isso, nós temos vivido esse período delicado, porque estamos assim parecendo que estamos sem direção, mas na verdade é o Senhor mostrando quem é cada um.
E dentro desse sentido, o que eu posso dizer para você, irmão, irmã evangélico, você, irmão e irmã católico, você, irmão e irmã espírita, você, irmão e irmã que frequenta o candomblé, que eu não sei como que pronuncia uma pessoa que frequenta o candomblé, eu não sei como, que né, a gente fala evangélico, católico, espírita, eu não sei como seria o título da pessoa que frequenta o candomblé. Perdão pela minha ignorância. Mas você religioso, de qualquer tipo, de qualquer nível, você que crê que existe um Deus no céu e que tem o temor do Senhor no coração, é com você que eu falo hoje. Preste atenção, não peque, não siga aqueles que dizem que são cristãos, mas que pregam rebeldia contra as autoridades. Não siga de forma alguma aqueles que professam o amor de Jesus, mas que praticam o ódio contra os outros religiosos, ou contra homossexuais, ou contra, sabe, pessoas de outras origens. Não siga essas pessoas, porque o nosso mandamento é amar uns aos outros. E se eu aborreço, se eu coloco diante da pessoa que eu devo amar, se eu falo para ela assim, você tá sujo, eu não posso te amar porque você tá sujo, você tem que se limpar primeiro, eu estou pecando como cristão. Eu devo amar aquela pessoa, independente da sujeira que ela carrega. E quando ela tiver a revelação do amor de Jesus, ela decide por ela se ela quer se limpar ou não. E quem vai mostrar para ela se ela está suja ou não é a própria presença de Deus e não o meu apontar de dedo. Estamos compreendendo essa parte? E nós sim devemos seguir obedecendo às nossas autoridades, os nossos superiores. E nós tivemos um evento há um mês atrás que pregou a rebeldia contra um dos poderes da República. E muitos se dizendo cristãos têm postado os vídeos de ameaça a líderes e autoridades que representam poderes da República. Eu pergunto para essas pessoas que pregam esse tipo de rebeldia, em que vocês estão se baseando para pregarem isso? Hoje, dia 13 de outubro de 2021, eu sei que as abominações ainda vão aparecer. E os abomináveis, como diz as Escrituras, serão colocados em destaque. E serão envergonhados e humilhados. Ainda mais aqueles que se dizem ser e não são. Eu fico por aqui com esse vídeo. Espero que não tenha, como que eu posso dizer, ofendido ou magoado ninguém com isso. Mas que haja realmente, que todos aqueles que ouvirem a minha voz através desse vídeo, dessa gravação, que haja um toque especial de Deus e que o Senhor possa trazer a revelação daquilo que é o chamado dele para cada um de vocês. Essa é a minha oração hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso se revele a cada um de vocês. É o que eu peço hoje, em nome do Senhor Jesus.